Alguns seguidores aqui do canal já sugeriram um vídeo sobre como ler mais. Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto e vou dar as minhas dicas, não só sobre como ler mais, mas também como ler melhor. Antes da gente começar, você já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha. Essas coisas são muito importantes para o canal continuar crescendo e a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. A primeira coisa que eu penso sobre isso é que na leitura é melhor qualidade do que quantidade. Eu acho que vale mais a pena ler um livro bem e saborear a história do que ler 5 livros de forma apressada, sem prestar atenção, só para ler mais livros. Por isso que eu acho que metas de leitura, dependendo do caso, podem atrapalhar. Sabe essa coisa de ler não sei quantos livros por semana ou não sei quantos livros por mês? Se você é uma pessoa que gosta de metas e acha que elas ajudam, tudo bem. Mas eu recomendo que você veja bem quanto tempo você tem disponível para leitura e faça metas realistas. É melhor colocar uma meta que você vai conseguir cumprir do que uma coisa muito exagerada, porque metas grandiosas, quando a gente não consegue cumpri-las, elas acabam abalando um pouco a nossa força de vontade e geram frustração. Fora que essa questão de número de livros lidos, ela é relativa, porque olha só, eu posso ler 4 livros de 100 páginas, totalizando 400 páginas. Mas você pode ler um único livro de 500 páginas. No final das contas, quem leu mais? Foi você, que leu um livro só, enquanto eu li 4. Então eu acho melhor a gente focar em qualidade do que em quantidade de livros lidos. Se o seu objetivo é ler mais, a minha dica é procurar então os livros que você gosta. Leitura é prazer, a gente não pode perder isso de vista. Então, se você já sabe os gêneros que você se interessa, seja ele ficção científica, livro histórico, biografia, não ficção, vá atrás desses títulos. E aos poucos você vai abrindo para títulos mais desafiadores e saindo da sua zona de conforto. Ninguém nasce sendo o leitor ideal, que lê todos os tipos de livro ou que lê vários livros diferentes ao mesmo tempo. Tudo isso é um processo de aprendizagem e precisa ser construído com o tempo. Então vamos falar de hábito? O que não falta na internet são vídeos, textos e opiniões sobre como criar um novo hábito ou se livrar de um hábito antigo. Por exemplo, algumas pessoas falam de estabelecer um horário definido para todas as atividades do dia. E nesse sentido, você pode tentar estabelecer um horário para ler. Por exemplo, de manhã, depois do almoço ou à noite. Se você gosta de programação e tem horários regrados de trabalho ou de estudo, isso pode funcionar. Mas dependendo do seu dia a dia e do seu estilo de vida, essa dica não faz muito sentido. No meu caso, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, de 4 anos. E antes da pandemia, eu gostava de ler de manhã, quando ele estava na escola, nos intervalos das minhas aulas, quando eu saía para trabalhar, ou às vezes durante uma tarde no final de semana, quando ele passava o dia com a avó. Hoje em dia isso não tá fazendo nenhum sentido e eu vou encaixando a leitura aqui e ali, meio quando dá. Então, dependendo do seu estilo de vida, essa regra do horário definido pode ou não ajudar. E vale lembrar que hábito é questão de repetição. Para a gente criar um hábito, a gente precisa fazer um pouquinho a cada dia, em vez de muito esporadicamente. Então, que tal você tentar ler, por exemplo, 20 páginas por dia? Em uma semana, você vai ter lido 140 páginas. Se 20 páginas for muito, tenta 10 ou mesmo 8. O importante é ler um pouquinho a cada dia. Depois de 2 meses, a sua leitura estará bem melhor. Isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes a gente esquece. Na hora de ler, evite distrações. Tente desligar o celular ou desativar as notificações. A leitura pede concentração e isso também é um treino. Quanto mais você conseguir ficar focado, mais fácil será conseguir concentração das próximas vezes. Começou a ler um livro e não gostou? Na minha visão, tem gente que pensa diferente. Não tem problema você largar o livro e pegar um outro. Mas atenção, aqui tem 2 coisas pra gente pensar. Primeiro, se você larga todos os livros, um depois do outro, o problema está menos nos livros e mais no seu hábito de leitura.
Então eu recomendo que você escolha um ou dois entre esses livros que você já largou e tente chegar até o final, porque é importante completar o ciclo de leitura. E eu acho também que para a gente ter noção do projeto estético de um autor e entender a linguagem de um livro, a gente precisa ler pelo menos 20% dele. Então, em um livro de 150 páginas, eu acho que a gente tem que ler pelo menos 30 páginas para dar o tempo do livro se comunicar com a gente e a gente entender se a gente gosta ou não daquilo ali. O escritor colocou muito esforço na criação de um livro e a gente precisa dar esse tempo para que esse esforço comece a surgir na nossa imaginação. Minha próxima dica pode parecer um pouco indireta, mas ela sempre me ajudou muito. Converse sobre suas leituras com as pessoas. Ler é um processo vivo que mexe com as nossas emoções e com a nossa mente. E conversar sobre essas experiências com as pessoas ajuda a integrar a leitura como uma parte fundamental da sua vida. Converse com seus amigos e amigas, com sua família, com os booktubers e influenciadores que você gosta, participe de um clube de leitura ou mesmo, eventualmente, faça um curso leve sobre livros e literatura. Livro, para mim, rima com liberdade e eu acho sensacional perceber como uma mesma obra afeta de jeitos diferentes as pessoas. E é conversando com as pessoas que você vai poder ver e sentir essas diferenças. Para mim, na minha cabeça, a leitura tem dois momentos. O primeiro é silencioso, você com o livro. E o segundo é o momento da troca. E ambos são deliciosos. Minha última dica tem a ver com a antofágica. Leia os clássicos. Um clássico pode pedir mais energia do que outro tipo de livro. Mas a verdade é que um clássico equivale a uma biblioteca inteira. A gente fez um vídeo sobre isso. O que é um clássico? Você pode clicar aqui no card para assistir. E já que a gente está falando de clássico, você sabia que um clássico pode ser mais útil e mais eficaz para o bem-estar do que um livro de autoajuda? Não sou eu que estou falando. Essa é a conclusão de um estudo realizado há alguns anos atrás na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. O pesquisador responsável, Philip Davis, escaneou o cérebro de várias pessoas enquanto elas liam clássicos da literatura inglesa, como por exemplo Shakespeare e a poesia de T.S. Eliot. Ele percebeu que o cérebro dispara quando encontra trechos de prosa mais desafiadores. E olha que interessante essa observação em relação à poesia. A poesia ativa o hemisfério direito do cérebro, mais ligado às experiências biográficas. Ou seja, a poesia ajuda quem lê a reavaliar e elaborar as suas próprias experiências de vida. E agora eu quero saber, quais são os seus hábitos de leitura? Me conta aqui nos comentários. E semana que vem eu volto com um vídeo de literatura que tem tudo a ver com festa junina. Ficou curioso? Me acompanha lá nas stories da Antofágica que eu vou falar mais sobre isso. Tchau!